o homem preso pelos atos golpistas do dia 8 e que acabou morrendo lá na prisão, segue sendo um assunto em discussão. Ele falou sobre os problemas de saúde no último depoimento que ele prestou às autoridades e por isso que isso tem sido um assunto importante. Além do relatório médico, tem as declarações dele sobre o estado de saúde. No dia 31 de julho, o Clériston Pereira da Cunha contou que sofria de desmaios e falta de ar no presídio. Ele era acompanhado por uma equipe interna de saúde. Em fevereiro, o advogado dele chegou a dizer que a prisão era uma sentença de morte e pediu para que a justiça concedesse a liberdade provisória. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal abriu uma investigação sobre a morte dele após um mal súbito durante um banho de sol. Parlamentares da oposição enviaram um ofício ao ministro Alexandre de Moraes, questionando a permanência de bolsonaristas presos preventivamente na Papuda. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que Clériston perdeu a vida por causa da inércia do judiciário e afirmou que a demora do Supremo em conceder a liberdade ao preso pode configurar um crime de responsabilidade. Vamos lá, Josias, eu começo com você agora. Pode sim ser um crime de responsabilidade isso? Foi por causa da inércia? Como é que você tem analisado esse episódio? Esse episódio, Fabiola, ele está carecendo de algum tipo de explicação da parte do Supremo Tribunal Federal. É muito incômodo o silêncio do Supremo em relação a esse episódio. O ministro Alexandre de Moraes pediu explicações à direção da penitenciária da Papuda sobre a morte desse réu do 8 de janeiro, e ele também precisa dar algumas explicações. Ontem soubemos que há, no gabinete do Alexandre de Moraes, 6 pedidos de soltura, de liberdade para pessoas que foram presas em flagrante no 8 de janeiro, avalizados pela Procuradoria-Geral da República. E o ministro não se manifesta sobre eles. Havia 7, contando com esse do preso Clériston, que morreu na última segunda-feira. Havia 7. Esse Clériston já não precisa mais da decisão do Alexandre de Moraes, porque o pedido de soltura dele se tornou inócuo. Quando a Procuradoria avaliza um pedido desse, feito pela defesa, é porque a investigação em relação ao personagem já foi concluída. Esse Clériston, ele já foi investigado, foi identificado, preso lá em flagrante, havia digitais dele, ele estava dentro do prédio do Senado no dia do quebra-quebra. A investigação em relação a ele terminou, ele foi denunciado e virou réu. Ele está esperando o julgamento. E a defesa argumentou que seria o caso de libertá-lo, a Procuradoria concordou. Bota uma tornozeleira, liberta com algumas precauções. Não precisa que ele fique preso, ele não está mais atrapalhando, é uma prisão preventiva, não está condenado ainda. Diante desse tipo de pedido, com o aval da Procuradoria, cabe ao ministro relator, no caso, o Alexandre de Moraes, 2 tipos de decisão. Ou ele acata o pedido, ou ele indefere. O que não dá é para não decidir. Então, neste caso do réu Clériston, a não decisão, a ausência de decisão do Alexandre de Moraes se revelou uma decisão fatal, porque, eventualmente, se ele estivesse em casa, submetido a cuidados mais pormenorizados, talvez ele não tivesse morrido. É uma hipótese. E incomoda muito que o ministro procurado, inclusive pela imprensa, não se manifeste. Fica a impressão de que, se Deus fosse mesmo brasileiro, como se diz, ele moraria em Brasília e daria expediente no Supremo Tribunal Federal. Como ele não pode, o Todo-Poderoso precisa estar em toda parte, o Alexandre de Moraes o representa. E aí acha que está com poderes divinos e não deve nada a ninguém, muito menos explicações. O Alexandre de Moraes adora cobrar esclarecimentos, mas ele parece não apreciar muito as cobranças. Neste caso, conviria que o ministro, até espontaneamente, prestasse algum esclarecimento. Olha, por que não decidiu? Estava já ciente. Há nos autos, inclusive,
laudos médicos atestando ali a fragilidade da saúde desse preso, diabético, hipertenso, portador de complicações decorrentes de uma Covid. Então, morreu lá de mal súbito num banho de sol. Há dúvidas quanto à morte desse personagem. Eu não levo muito a sério, Fabiola, até comentamos isso aqui ontem, essa reação desses bolsonaristas que cavalgam o cadáver, canibalizam o cadáver com propósitos ideológicos, para fustigar o judiciário que eles nunca respeitaram. Né? Não levo a sério. Isso daí é baixa política que não merece crédito. Até porque o bolsonarismo, para ser levado a sério nessa matéria de direitos humanos, precisaria pegar em armas para defender os presos que estão aí nos fundões das cadeias brasileiras. Hoje, 4 em cada 10 presos no Brasil estão lá sem julgamento, presos temporários. E quantos morrem diariamente nos fundões dos presídios do Brasil? Para que seja levado a sério, o bolsonarismo tem que pegar em armas por essa gente, antes de falar de um preso que estava submetido ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, já foi convertido em réu. Até por isso, até porque este preso tem defesa, tem recurso para pagar um advogado, chama a atenção que isso tenha ocorrido. E seria conveniente que o ministro dissesse meia dúzia de palavras: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, por que não decidiu? Houve um caso semelhante, Fabíola, para encerrar, do Anderson Torres, você há de se recordar. Também o Anderson Torres dizia que estava mal, que a saúde debilitadíssima. O que fez rapidamente o Alexandre de Moraes? Pediu um laudo independente, oficiou a vara de execuções penais para que providenciasse um laudo. Foi lá um médico, disse que não era tanto assim e tal, e o Anderson Torres ainda ficou preso por um tempo. Aqui também poderia ter sido, se o ministro tivesse alguma dúvida, se achasse que o preso ainda deveria ser mantido na cadeia, ele poderia ter encomendado um laudo, um perito, para averiguar se o preso estava sendo bem tratado ou não. Chama a atenção que o silêncio do Supremo numa hora como essa não convém. Seria bom que o Supremo, que cobra tanto, também explicasse um pouco.